Pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe você em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmão, nós precisamos desatar. Tem coisas na nossa vida que parecem ser normais, porém não são, amém? É preciso desatar. Quando Lázaro sai para fora, a palavra de Jesus, a ordem foi: desatai-o e deixa ele ir. Aquelas ataduras, irmão, prendia ele ainda a um ambiente de morte, a um ambiente de que ele esteve ali morto por 4 dias. Eu não sei, mas talvez existem ataduras ainda em você que precisam ser tiradas, amém? Precisam ser arrancadas, precisam ser inutilizadas na sua vida, para que você possa viver o novo de Deus, o sobrenatural de Deus, amém? Glória a Deus. Você já cumprimentou a pessoa do seu lado? Dá um sorriso para ela, fala: sorria, irmão, Jesus te ama. Diga para ela: tudo vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. Nós começamos aqui no domingo passado. Vamos ficar aqui ainda alguns domingos, eu acredito, se for a vontade de Deus. Apocalipse, capítulo 22, no versículo 10. Quem achou, diga amém. Diz assim: e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o quê? Diga comigo bem forte: próximo está o tempo. Amém? Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja o quê? Santificado ainda. Então preste atenção, eu falei domingo passado, só para dar uma recapitulada. A ordem que Deus está dando a João e hoje a mim é para não selar as profecias desse livro. Irmão, a igreja sem profecia é uma igreja corrompida. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Mas não é a profecia que as pessoas fazem por aí: olha, o Senhor manda dizer, o Senhor manda falar. Não é essas profetadas, essas adivinhações que nem sempre são inspiradas por Deus, muitas vezes da carne e até do mal. Mas as profecias deste livro, a Bíblia diz. Amém? Leia de novo para você guardar isso na memória e não cair nessa conversa. Versículo 10. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro. Amém? Irmão, a profecia que me interessa é as profecias deste livro. As revelações que me interessam é as revelações deste livro. Amém? Aí a Bíblia diz: por que você não pode selar, fechar, omitir informações, não deixar claro, não trazer à tona, não mostrar para a igreja, para que o injusto seja injusto ainda? Olha que doideira. Então você vai pregar a palavra, e a pessoa que está em pecado continua em pecado. A pessoa que está suja continue suja. Então para que pregar a palavra? Para que trazer a revelação da palavra?
para que essa pessoa tenha consciência do que está fazendo. Irmão, quando a profecia está selada, a pessoa que está suja, nem sempre ela sabe que está, nem sempre ela acredita que está. Eu lembro que eu usei o exemplo, é como você ir numa festa com a camisa suja atrás. Então você chega na festa, cumprimenta todo mundo, anda livremente, à vontade, você acha que está arrasando, mas as pessoas já estão notando que você está sujo atrás. Se ninguém tiver a ousadia de falar isso para você, você vai continuar sujo e achando que está limpo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a profecia é revelada, ela traz a consciência para o pecador. Então o pecador está pecando de maneira consciente. Ele não está enganado quanto à própria vida. Ele não está religiosamente convencido quanto à própria vida. Amém? Aí Deus está dizendo: quem está sujo, continue sujo, e quem está justo, seja justo ainda. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, irmão, que se as profecias forem encobertas, vai faltar inspiração para a gente continuar no caminho. Muitas vezes a gente sente isso. A gente passa momentos, irmão, que aparentemente não há valor em fazer as coisas corretas. Não há nenhum tipo de recompensa em fazer a coisa do jeito certo. Chega momentos na sua vida que talvez você chegue a questionar: será que vale a pena andar certo? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser honesto, ser uma pessoa de caráter? Se você não tiver a revelação das Escrituras, você começa a ser encorajado a deixar de ser essa pessoa, porque você começa a olhar as circunstâncias e ver que elas não são favoráveis, por mais que você faça o que é correto fazer, por mais que você se dedique a fazer o que é correto. Então, se não houver profecias, o povo se corrompe. Irmão, a revelação da palavra é para apontar o caminho, é para direcionar a vida, é para mostrar para nós: se você está crendo, creia ainda. Se você tem esperança, mantenha a esperança, porque a Bíblia diz que a sua esperança tem grande galardão. Diga graças a Deus. Se você está santo, santifique-se ainda. Se você se separou, se separe ainda. Se você se consagra, consagre ainda, porque a recompensa vem. Diga glória a Deus. Olha aí o versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está com quem? Comigo, para dar a cada um segundo a sua, o quê? Sua obra. Diga bem forte comigo: não é tempo, bem forte, não é tempo de viver de boas intenções. Diga: é tempo de multiplicar boas obras. Irmão, eu no seu lugar estaria correndo para multiplicar boas obras, porque Jesus está dizendo: está chegando um tempo de recompensa. Está chegando um tempo de recompensa. Mas as recompensas serão dadas a cada um, ou seja, no indivíduo.
segundo a sua obra. É claro que eu, como pai de família, se eu receber uma recompensa no indivíduo, minha casa será afetada. Só que a mesma palavra que Deus está revelando a mim, está revelando a minha esposa. Então, se ela recebe a recompensa no indivíduo, olha que casa abençoada nós seremos. Diga glória a Deus. Agora o problema, irmão, é que a gente está cheio de boas intenções, mas transformar as boas intenções em boa obra é para poucos. A maioria de nós estamos cheios de boas intenções e nenhuma obra. E se você está cheio de boa intenção, a recompensa não virá, não vai chegar para você. Pastor, mas Deus sabe, pastor, o quanto eu queria ter feito, não fez. A recompensa é para quem fez. Deus sabe, pastor, que eu tinha planejado no meu coração dar uma oferta na igreja, mas não deu. A recompensa é para quem deu. Pastor, Deus sabe que eu queria ter ido lá e evangelizar aquela pessoa, falar de Deus para ela, mas não foi. A recompensa é para quem foi, é para quem pregou, é para quem fez. Irmão, você não vai ser recompensado pelo que intenta fazer, mas pelo que você faz. Então, para de ficar acomodado a um caminhão de boas intenções. Concentre-se, nem que seja a uma boa obra, porque ela não ficará sem recompensa. Ninguém constrói nada com boas intenções, irmão. Se você olhar para mim e dizer, pastor, olha, as intenções do meu coração em relação ao Senhor são as melhores possíveis, isso não constrói nada entre a gente. Pastor, Deus sabe o quanto eu te quero bem, isso não constrói nada entre a gente. Faça o bem que você pode, aí você está construindo alguma coisa. Amém? Isso é tão sério que Provérbios capítulo 24, versículo 30, 31, 32 e 33, Deus diz assim: eu passei pelo campo do preguiçoso. Olha onde Deus foi. Passei na vinha do preguiçoso, estava cheio de urtigas, de espinhos. O muro de pedras estava derrubado. Então cheguei à conclusão que um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de encruzar os braços, a tua pobreza virá como um ladrão. Deus está dizendo: eu passo até no campo do preguiçoso, aquele que até tinha boa intenção, mas por preguiça não fez. Irmão, como está a sua vida espiritual? Não está cheio de urtigas? A barreira, irmão, que protege você contra o pecado, contra as astutas ciladas do diabo, ainda está de pé, ou esse muro de pedras já está derrubado? Se você continuar, irmão, cochilando, se você continuar deixando para amanhã, se você ficar esperando uma melhor disposição para orar, para se consagrar, para se aproximar, para buscar a revelação de Deus, para se aproximar do Senhor, Ele está dizendo: olha, eu venho cedo para dar recompensa. Não sei se dá para esperar você
acordar, despertar do sono, decidir trabalhar, decidir fazer. Não sei se dá para esperar mais. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto você está nesse relaxo, tem gente empenhada, tem gente dedicada, tem gente clamando, tem gente buscando a Deus. A Bíblia diz dia e noite. A Bíblia diz que o Senhor virá depressa para aqueles que clamam a Ele dia e noite. E aí Ele está revelando para nós: eu venho cedo para trazer a recompensa segundo a sua obra. Onde estão as suas obras? Nós não podemos ser pessoas apenas de boas intenções. Não podemos mais ficar alimentando isso no nosso coração como se fosse algo maravilhoso, porque não é. Como diz o ditado aí fora, de boas intenções o inferno está cheio. E eu terminei o culto de domingo passado, e a igreja também. A igreja está cheia de boas intenções, cheio de pessoas das melhores intenções, mas a recompensa é para quem faz. Não adianta você ter intenção de fazer algo grandioso, senão você não faz nem o pequeno, nem o simples, nem o possível. Não adianta você mirar o impossível, o inalcançável, e você não faz o que está acessível, e você não faz o que está ao alcance, à disposição. Amém? Irmão, eu sei que essa palavra, ela é bem clara para mim. O Espírito Santo falou claramente para mim já há alguns dias, para não dizer alguns meses. Deus vem falando: vai vir um novo tempo, um tempo de recompensas. Amém? Só que eu estou tentando despertar você, para que você não fique de fora, para que você não perca a sua. Porque muitas vezes você acha que essa boa intenção que você tem no coração vai gerar alguma coisa, e Deus está dizendo: não vai. São só intenções que não servem para nada, que não muda a vida de ninguém, que não edifica, que não constrói. Irmão, boa intenção não é um abraço que alguém precisa receber. Boa intenção não é uma mão estendida para levantar alguém. Boa intenção não é os joelhos dobrados para interceder por alguém. Boa intenção não significa nada, não constrói nada, não faculta nada. Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 21. Mateus 21, versículo 28. Mateus capítulo 21, versículo 28. Palavras do próprio Jesus Cristo. Diz assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, fez o quê? Foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. Respondendo ele, disse-lhe: eu vou, Senhor. Porém, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o quê? Para crer. Então Jesus, ele libera, ele expressa em parábola, ele diz assim: olha,
que parece para você? Um pai chega para um filho e fala: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho, de bate pronto, diz: eu não quero, eu não vou não. Mas depois reconsiderou e foi. O outro, de prontidão, diz: é claro que eu vou, estou lá, estamos juntos, é nós. Só que não foi. Quem deles fez a vontade do Pai? Irmão, Deus está querendo dizer: não são as intenções que vai promover você, é o que você faz. O segundo filho tinha a intenção de ir, mas não foi. O segundo filho, o primeiro filho, não tinha a intenção de ir, mas foi. É aí que está. Nós precisamos parar, irmão, de tentar compensar com palavras as obras que nunca foram feitas. Não, pastor, mas eu vou. Pode deixar, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou pegar firme, eu vou me batizar, eu vou me empenhar, eu vou me santificar, eu vou me consagrar. Isso é intenção. O que tem de obra nisso? Às vezes nada. Não muda, não se batiza, não se consagra, não se firma, não faz nada. E o outro está dizendo lá: eu não vou, eu não quero, eu não penso, eu não concordo, mas acaba fazendo. Deus está dizendo: é esse que faz a vontade do Pai. Guarda o que eu vou te falar. Quem nutre uma boa intenção dentro de si, acha que está agradando Deus. Quem faz a boa obra, de fato está agradando a Deus. Então há uma diferença de você achar e de fato ser. Será que você não está vivendo no achismo, irmão? Será que você não supervaloriza o pensamento acerca de vós? Será que você não coloca na balança muito mais do que deveria? Como está o seu comportamento? Qual é o seu histórico? Você sabia que a Bíblia diz que quando os livros forem abertos para nós sermos julgados, vai ser aberto o livro da vida, e o nome que estiver escrito lá vai ser salvo. Depois vai ser aberto um livro que chama-se Livro das Obras, não das intenções. O que está escrito lá nesse livro até hoje, irmão, a teu respeito? É como um diário, que cada dia você relata o que você fez, de bom e de ruim. Só que quando você é dono do diário, muitas vezes o ruim você não relata. Só que esse diário não é você que é o dono. Irmão, está registrando lá as suas obras. Deus manda dizer, irmão, que tem pessoas que já faz algum tempo que não tem nada para ser escrito lá. Já faz um bom tempo, irmão, que parou e não está escrevendo mais nada. Aí você pensa: pastor, é melhor não estar escrevendo nada do que estar escrevendo uma coisa ruim. Tá, mas a recompensa é segunda obra. Se você fosse ser visitado por Deus hoje e receber algo pelas suas intenções, eu tenho certeza que você seria uma pessoa muito abençoada. Porque se você está aqui na igreja, irmão, é impossível Deus
não mexer no seu interior, não mudar a maneira de pensar, até de sentir. Dificilmente uma pessoa que vai andando de perto com Deus vai nutrir sentimentos ruins dentro dela. Não que eles não venham, mas eles não são alimentados. O problema é que você não vai ser recompensado pelas intenções. Agora, se hoje for o dia da visita de Deus para recompensar você segundo a sua obra, o que você pode esperar? Qual o tamanho da sua perspectiva, da sua expectativa? Então teve algumas pessoas que disseram para mim no domingo passado: pastor, nossa, a mensagem foi dura. Só que eu não achei. Eu não achei, irmão, porque eu sei as obras que eu tenho. Na verdade, essa palavra para mim é inspiradora. Eu estou vivendo uma expectativa real de dias melhores na minha vida, porque eu conheço as minhas obras, eu sei o que eu faço. Eu não preciso fazer com que você saiba também, eu não preciso as tornar pública para você, mas eu sei o que eu tenho feito diante do Pai. Eu sei o que eu tenho feito aos olhos de Deus, às vezes por pessoas, mas aos olhos de Deus. Amém? Então isso me gerou expectativas. Agora, algumas pessoas disseram para mim: pastor, a palavra foi pesada, a palavra foi dura, foi difícil de ouvir. Irmão, nós não podemos simplesmente sentir o impacto e não fazer nada. Ele está dizendo: o seu campo não pode mais ser um campo do preguiçoso. Amém? Você não pode mais viver de boas intenções. Está na hora de fazer. Amém? Vai estender a mão para alguém, irmão. Vai dobrar os joelhos por alguém. Vai cooperar, vai edificar, vai somar. Vamos. É tempo de multiplicar boas obras. Amém? De coisas boas começarem a acontecer, da gente começar a promover boas coisas. E Deus está dizendo: e eu vou te dar a recompensa. A diferença é que quem nutre uma boa intenção pensa estar agradando a Deus com o coração. Pastor, Deus conhece o meu coração. Ele conhece. Ele sabe que tem uma intenção aí que nunca se transformou em obra. Ele sabe que tem uma linda intenção aí que nunca se transformou em obra. Às vezes é coisa simples, irmão, mas é uma obra. Amém? Às vezes é dizer eu te amo para alguém. Pastor, Deus sabe que eu tenho vontade de falar, mas eu não consigo. Então é só uma boa intenção. Você não vai ter recompensa por estar nutrindo isso dentro de você. Você só vai ter recompensa, irmão, se você fizer, se você pôr em prática. Amém? Então aquele filho, ele falou: bom, eu não estava com vontade de ir não, mas eu vou. Porque ele sabia, não é a intenção que vai gerar recompensa, é o que eu fiz. Já o outro iludido disse: eu vou, mas aí não foi. Está entendendo? É como eu, por exemplo, irmão, eu nunca quis ser pastor na minha vida, nunca. Todas as vezes que fui questionado, eu sempre dizia: Deus me livre. Eu nunca nutri a intenção de ser. Você acha que eu vou perder a minha recompensa porque eu nunca nutri esse desejo? Ou eu terei a minha recompensa por ter me tornado um? Então Deus sabe que esse não foi o meu plano de carreira, digamos assim. Não foi o meu objetivo, não foi aquilo que eu busquei com todo empenho, as minhas forças. Mas quando Ele me chamou para ser, eu decidi ser. Então eu vou ser recompensado, não pela intenção que eu não tive, mas pela atitude que eu tive. O que vale mais, a intenção ou a obra? Amém? A obra.
E eu pergunto para você, como estão as suas? Aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, eu digo a verdade para vocês, as meretrizes, prostitutas e os publicanos vão entrar na frente de vocês no reino. Sabe por quê? Porque João Batista veio, anunciou o evangelho e vocês não creram. E aí vocês vendo as meretrizes, crendo e se convertendo, e nem isso despertou vocês para acreditar, nem isso mexeu com vocês. Deus está dizendo: você está ficando para o final da fila. Pessoas que vocês julgam de menor valor do que vocês, vão entrar na frente, vão na frente na fila. Por quê? Porque acreditaram, porque não ficaram nutrindo uma boa intenção, mas fizeram, agiram, mudaram, creram, tomaram atitude. Amém? Passe a partir de hoje, todo dia, você olhar para a sua casa e nutrir a boa intenção de limpar ela. Vê quantos dias a boa intenção fará a obra na sua casa. Vai chegar uma hora, irmão, que com vontade ou sem vontade, você vai ter que limpar a casa, e a recompensa é porque você a limpou, não porque você intentava limpar. Amém, gente? Quem está entendendo, diga glória a Deus. É disso que a gente precisa. Às vezes a gente ignora o fato das pequenas coisas, e eu posso afirmar para você que são elas que vão fazer grande diferença na sua vida. Eu já testemunhei isso aqui, irmão. Eu nem queria ser pastor, de repente me tornei obreiro. E aí eu estava na igreja, nós tínhamos por obrigação, todo sábado, os obreiros se reunirem lá para uma reunião de oração, 1 hora, das 5 às 6 da tarde, todo sábado. Ai de quem não fosse. E aí no segundo sábado que eu fui, o pastor se atrasou, era 5h10 nada, 5h15 nada, 5h20, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou assim comigo: vocês vieram falar com o pastor ou falar comigo? Eu falei: com o senhor, no meu pensamento. Ele falou: então por que vocês estão esperando o pastor chegar? Por que vocês não oram? Aí eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. Aí um obreiro que estava do meu lado dobrou os joelhos e começou a orar. E atrás de nós eu escutei obreiros dizendo assim: está fazendo isso agora, eu quero ver daqui 10 anos. Em outras palavras, ele está dizendo: essa motivação é porque está começando agora, é o segundo sábado de oração. Por quê, irmão? Porque quando eu faço algo esperando a recompensa dos homens, a tendência é o cansaço tomar conta de mim, a ponto de eu deixar de fazer. Então esses obreiros que comentaram já estavam cansados, e eles estavam dizendo: isso aí não vai durar não, conheço essa trajetória. Só que quem faz para Deus nunca fica sem recompensa, e as recompensas motivam você a continuar fazendo. Pelo contrário, irmão, elas te inspiram, elas te dão combustível. Eu posso dizer que ela até faz você ficar viciado em fazer as coisas para Deus. Então passaram já 13 anos e eu estou aqui da mesma forma. Pergunta para mim, quem são esses obreiros? Eu nem sei onde estão, mano. Nem sei o que virou a vida deles. O problema é que a gente faz muita coisa em nome de Deus que não é para Deus. A gente faz muita coisa em nome de Deus que não é para Deus. Então a gente diz assim: pastor, eu faço a obra para Deus. Mentira, não faz. Porque se você fizesse, você nunca ia parar. Nunca iria parar. Por quê? Porque você nunca ficaria sem recompensa. E as recompensas, elas incentivariam você a fazer cada vez mais. Sabe por que você cansa? Porque você fez para o homem, você fez por necessidade, você fez até pela obra, mas para Deus não foi.
Porque a obra às vezes não recompensa, às vezes o homem não recompensa, mas Deus sempre recompensa, irmão, sempre. Amém? Então o problema é que Deus, ele virou uma desculpa, ele virou um pretexto, não é uma verdade, ele não é uma realidade. Se a gente de fato fizesse para Deus, a gente teria recompensa, e aquilo iria nos inspirar a fazer de novo, e de novo, de novo, e de novo, e não parar mais. Irmão, eu não quero conhecer a Deus e não fazê-lo conhecido. Eu não quero ser beneficiado por Deus e não compartilhar os benefícios. Agora, para quem eu estou fazendo a obra? Amém? A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A Bíblia diz que todo o nosso trabalho tem uma recompensa no Senhor. No Senhor tem recompensa. Diga glória a Deus. Você sabe que às vezes eu, como pregador, eu não tenho recompensa. Às vezes eu prego, irmão, para você, e às vezes eu não tenho recompensa de você para mim. Às vezes a gente martela o mesmo assunto 1001 vezes, e você não vê a pessoa melhorando, reagindo, crescendo, porque a recompensa é essa. É você ver a palavra entrando e produzindo fruto, entrando e produzindo frutos. E muitas vezes a gente não vê os frutos, mas a recompensa de Deus sempre vem, irmão. Sempre vem. Amém? Sempre vem. Então o que eu preciso é tomar essa decisão hoje. Eu não vou mais nutrir boas intenções, eu vou transformá-las em obras. Amém? A Bíblia fala que houve um jantar em Betânia, e Jesus estava na casa de Simão leproso. Veio uma mulher com um vaso de perfume e despejou na cabeça de Jesus. E aí Judas começou a repreendê-la, a brigar com ela. O que você está fazendo? Um desperdício desse, esse perfume vale muito dinheiro, a gente podia ter vendido, ajudado os pobres. Jesus se intromete e diz: por que vocês estão molestando ela? Ela me fez boa obra, e aonde esse evangelho for pregado, será anunciado o que essa mulher fez nesse dia. Diga a glória a Deus. Irmão, na visão de Judas era um desperdício, na visão de Jesus era boa obra. Na sua visão é o quê? Quem é que precisa, irmão, de um banho de perfume? Pastor, Deus não precisa do meu dinheiro. Pastor, eu não tenho que estar todo dia na igreja. Pastor, esse negócio vai acabar me deixando bitolado, fanatizado. Essa é a visão de Judas, é desperdício. É desperdício de tempo, é desperdício de juventude, é desperdício de dinheiro. E Jesus, na visão dele, diz: para mim é boa obra, e não vai ficar sem recompensa. Diga glória a Deus. Não fica, irmão. Cada gota do perfume que você derramar sobre ele não ficará sem recompensa. Amém, irmão? Não ficará sem recompensa. Livro de João, capítulo meia dúzia, versículo 1. João, capítulo 6, versículo 1. João 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão
para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Presta atenção nisso. O que você vê nesse cenário, irmão? 5.000 pessoas, um rapaz e uma oferta. Sabe o que eu vejo nesse cenário? Eu vejo uma multidão de pessoas cheias das mais lindas intenções, e um rapaz que transformou as boas intenções que tinha no seu coração numa pequena, grande obra. Você acredita que num público de 5.000 pessoas, só um tinha uma oferta para dar? Pensa comigo, 5.000 pessoas é muita gente. Irmão, eu pregava em Alfredo Marcondes, a cidade tinha 4.000 habitantes. É a cidade inteira. Você acha que só um tinha algo para ofertar? Entende o que eu estou dizendo para você? Se você quer viver um tempo de recompensas de Deus na sua vida, preste atenção no que Deus mandou te falar. Você tem que estar pronto para ser o primeiro a fazer. E muitas vezes o único. Amém? Amém, gente? 5.000 pessoas. Geralmente a gente fica esperando alguém puxar a fila. Se você quer viver o novo de Deus, você tem que estar disposto a ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Tem 5.000 pessoas, mas está aqui a minha oferta: 5 pães e 2 peixinhos. Não dá para nada, mas eu sou o primeiro. Amém? Irmão, ser o primeiro não é fácil, porque quando você é o primeiro em alguma coisa que você faz, você não tem quem se espelhar. Não tem como você olhar para alguém e falar: olha, eu vou fazer igual o fulano, porque ele fez e deu certo. Não tem. Amém? Ser o único é mais difícil ainda, porque quando você é o único que faz, a sensação de não adiantar é permanente. Só eu que faço, pastor. Lá em casa é só eu que oro, só eu que venho na igreja. Que na igreja, pastor, é só eu que faço, é só eu que isso, é só eu que aquilo. Então é a sensação de nunca mudar. Agora pense comigo, se você for o primeiro no que faz, veja como um privilégio. Deus escolheu você, irmão, para através de você começar algo novo. Diga glória a Deus. Você já viu alguma foto do primeiro avião que foi construído? Já viu na TV, na internet? Procura ver. Você que tem medo de avião, naquele é que você não voaria mesmo. Mas o homem lá foi o primeiro, irmão, não foi o único. Quantos jatos ultrassônicos tem hoje, Boeings, irmão, que você entra dentro do avião, parece coisa de outro mundo. Mas ele não perdeu a recompensa por ter sido o primeiro. Ele não conseguiu executar todo esse conforto, todo esse luxo, toda essa capacidade, mas ele foi o primeiro, usado por Deus para fazer algo novo. Amém? Se você está sendo o primeiro, irmão, ponha dentro de você: isso é um privilégio. Deus me escolheu para começar algo novo.
para influenciar, para contagiar, para ser o precursor, para ir na frente. Amém? Deus te escolheu. Você vai ter a sua recompensa. Amém? E se você for chamado para ser o único, veja como um privilégio de ser exclusivo na mão de Deus. Deus olhar para você e dizer: olha, eu quero fazer algo, mas só posso usar você. Se não for você, nunca vai ser feito isso. Amém? Você tem noção que é se sentir exclusivo na mão de Deus? Como se Deus dissesse: olha, se você disser não, eu entendo, mas aí o que iríamos fazer nunca vai ser feito, porque só pode ser feito através de você. Eu sei que você não tem nem noção do que é isso. Você não viveu algo nem perto disso, nem parecido, mas você pode viver. Aquele jovem irmão, ele foi o primeiro a ofertar o pão e o peixe, e foi também o único. E o que aconteceu depois? Um milagre. Jesus partia o pão, entregava para os discípulos. Quando Jesus ia pegar o pão estava inteiro. Jesus partia o peixe, entregava para os discípulos. Quando Jesus ia pegar o pão, o peixe estava inteiro. Alimentou 5.000 pessoas. Sobrou 12 cestos cheios. E eu quero acreditar que estes cestos foram dados ao rapaz como recompensa. Você tinha 5 pães e 2 peixes, e aí você leva 12 cestos cheios para casa. Por quê, irmão? Porque Deus não nos deixa sem recompensa quando a nossa intenção se transforma numa obra, numa atitude. Amém? Tem que se transformar numa atitude. Aquele rapaz, ele teve o privilégio de ter começado algo que proporcionasse um milagre de Deus. Porque multiplicar nada vai dar quanto? Vai dar nada. Se ninguém tivesse ofertado nada, aquele milagre não tinha acontecido aquele dia, não estava registrado na Bíblia. Jesus está dizendo, irmão, eu quero fazer algo novo e exclusivo através de você. Você está disposto? Você está pronto a ser o primeiro em alguma coisa e até o único, ou as duas coisas? Porque se Deus te chamar para ser o primeiro, é um privilégio. Se Deus te chamar para ser o único, é um privilégio. Se Deus chamar você para ser o primeiro, o único, então Deus tem algo maravilhoso na sua vida, irmão. Quantas arcas existiram antes de Noé? Quantas? Nenhuma. E depois? Nenhuma. Ele foi o primeiro e o único. Foi algo maravilhoso que aconteceu com ele, sim ou não? Quantas nações saíram andando a pé, irmão, de um país para outro em busca de libertação, guiado por um homem chamado Moisés, antes de Moisés? Nenhuma. E depois? Nenhuma. Quantas pessoas entraram na fornalha de fogo antes de Sadraque, Mesaque e Abednego? E nenhuma. E depois? Nenhuma. Quantos homens orou para Deus descer fogo do céu antes de Elias? Ninguém. E depois? Ninguém. É por isso que a sua vida espiritual não pode ser rasa. É por isso que você não pode adotar um campo do preguiçoso. Porque Deus quer fazer coisas, irmão, novas e exclusivas através de você, com você. Você tem que querer isso, irmão. Você tem que desejar isso. Você tem que estar disposto. Eu vou ser o primeiro.
Se ninguém fez, eu vou fazer. E se eu for o único e ficar com aquela sensação permanente de tudo que eu faço não adianta, vou continuar fazendo, porque eu vou ter recompensa. E se eu for o primeiro e o único, então é algo maravilhoso de Deus vai acontecer através de mim. Amém? Amém, irmãos? Noé construiu uma arca e você está construindo o quê? Maria gerou o Filho de Deus e você está gerando quem? O que está sendo gerado em você? O que está acontecendo na sua vida? A Bíblia diz: crescia Samuel. E você tem crescido o quanto? No último mês, o quanto você cresceu? Nos últimos 3 meses, quanto você cresceu espiritualmente? Se a nossa vida continuar estagnada, encostada em boas intenções, não vai haver recompensas. Sabe, irmão, eu estou cansado de ficar rodeado de pessoas de boas intenções. Eu quero obras. Eu quero ver as coisas sendo feitas. Eu quero atitudes. Amém? Eu quero ver você entendendo, você sofrendo a influência da palavra de Deus e ver você ser recompensado, porque a sua recompensa vai ser mediante as suas obras. Então tinha 5.000 pessoas, só um teve obra. Nós não podemos mais, irmão, só fazer volume, esperar por alguém. Não, se você for, eu vou. Até para ir na igreja tem gente que é assim. Você vai na igreja hoje? Ah, hoje eu não vou não. Poxa, sério que você não vai? Eu ia hoje. Ué, vai? Ah, não, se não for, eu não vou. Esteja disposto a ser o primeiro e às vezes o único. Amém, gente? Até para ir na igreja. A gente precisa, irmão, se disponibilizar para Deus fazer algo novo e exclusivo na nossa vida. Diga glória a Deus. Josué, para a gente encerrar. Abra lá. Josué, capítulo 10. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, depois é Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois Josué. Capítulo 10. Josué 10, versículo 1. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a cidade de Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos,
porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-horon, e feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Para só um pouquinho aí, olha só, irmão. Josué começou a liderar o povo de Deus, vencer as batalhas, venceu Jericó, venceu a cidade de Ai. Então os reinos começaram a ficar preocupados. Essa nação que vem aí é uma nação poderosa. Essa deveria ser a ordem das coisas. O inferno deveria temer você muito mais do que você teme o inferno. O diabo deveria temer você muito mais do que você teme o diabo. É isso que deveria acontecer na sua vida, através de você. Amém? Por quê? Porque Deus, irmão, Ele está com você. Diga graças a Deus. Só que a gente nutre uma vida de apenas boas intenções, e a gente sabe que as intenções não geram recompensa. Sabe aquela noite que você planeja: não, hoje eu vou levantar de madrugada e eu vou orar. E aí você pega no sono e acorda no outro dia cedo. A intenção era boa, mas não teve obra, não tem recompensa. Nessa semana eu vou para a igreja, aí chega uma visita, acontece alguma coisa, você ficou bravo, chateado, surgiu um imprevisto, não deu para ir, não tem recompensa. Esse mês eu vou me organizar melhor, e eu vou fazer a maior oferta que eu já fiz. Aí não consegue se organizar e não faz a oferta. Você teve uma boa intenção, mas não teve obra, não tem recompensa. Então Josué começou a se levantar com Deus, e as nações começaram a temer. Gibeon já fez aliança com Josué: vou ficar do lado vencedor, vamos fazer as pazes, vamos ser um povo só. E aí o outro rei de Jerusalém começou a olhar e falou: olha, Gibeon fez aliança, chamou 5 reinos para fazer aliança com ele, para ir contra o povo de Gibeon. Aí o povo de Gibeon falou para Josué: olha, a gente está do seu lado, você sabe disso, né? A gente precisa da sua ajuda. Aí o Josué tomou atitude. Ele não ficou assim: não, pode crer que eu estou orando por vocês. Não, ele foi junto para a guerra. A Bíblia diz que ele foi subindo de noite e surpreendeu os inimigos. Começou a ferir os inimigos, e Deus falou para ele: olha, nem tenha medo, porque eu vou entregar eles todos nas suas mãos. Começou aquela batalha, os inimigos começaram a recuar, e Deus começou, irmão, jogar pedra do céu. Você consegue imaginar uma cena dessa? Consegue imaginar Deus pegando uma pedra e não errando uma? Imagina, você lá no meio daquelas batalhas que se enrosca todo mundo e vai, que eu não sei, você assiste os filmes de guerras antigas, você não consegue nem entender quem é o inimigo, quem é o aliado, e Deus não errava uma. E a Bíblia diz: mais foram os mortos pela chuva de pedra do que aqueles que o povo de Israel feriu a espada. Presta atenção na história. Continuando, por gentileza. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia
em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito nos livros antigos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia. O quê? Agora olha aqui, você está lá na guerra, aquela batalha, e vai se escurecendo, o tempo vai passando, e você fala: não, a vitória tem que ser hoje. Sol, para. Lua, detenha-te. Quase um dia inteiro, irmão. Ele não parou o sol e a lua, ele parou a terra. A gente sabe que é a terra que gira em torno do sol. Não parou tudo. Presta atenção, que doideira. Versículo 14: e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Diga glória a Deus. Algo novo e exclusivo. Nunca, jamais aconteceu isso antes e nem depois. Ouvindo Deus a voz de um homem, e parando o sol e parando a lua. Presta atenção, se você quer viver um tempo de recompensas de Deus, e Ele está próximo, diga glória a Deus, Ele está próximo. Você precisa ser disposto a ser o primeiro e até o único a fazer. Terceira coisa, irmão, a igreja, se quer viver esse tempo, ela não pode ser apenas social, ela vai ter que ser espiritual, sobrenatural. Não é só entregar 5 pães e 2 peixinhos, isso é social. É acreditar que os 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar 5.000 homens, isso é sobrenatural. Não é só entrar na peleja, irmão, é determinar que o sol e a lua entrem junto para pelejar com você. Se nós queremos viver um tempo de recompensa, Deus está dizendo: você precisa ser muito mais do que social, você vai ter que ser sobrenatural. Hoje é dia de arrecadação de alimentos, isso é social. É mais do que isso, Deus está dizendo. É começar a crer no sobrenatural, é começar a viver o sobrenatural. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem natural parece loucura. Está na hora, irmão, de não parecer mais loucura para você. Está na hora de você começar a crer em coisas inexplicáveis e não ser mais loucura para você. Está na hora de você contar com o sobrenatural. Está na hora de você viver algo extraordinário da parte de Deus. Irmão, Deus ainda é Deus. Amém? Ele está dizendo: se você pedir para o sol parar, eu paro. Se você pedir para a lua deter, eu detenho. Se você pedir para o tempo voltar atrás, eu volto. Ai, pastor, se eu pudesse voltar no tempo. Você não pode, Deus pode. A Bíblia diz no livro de Isaías que para provar que era Deus, estava falando com Ezequias. Ezequias pediu um sinal e falou: eu quero que o relógio volte no tempo, o relógio de Acais. E a Bíblia diz que voltou um dia. Diga glória a Deus. A igreja não vive mais o sobrenatural. A gente é bom para entregar os 5 pães e 2 peixinhos, mas a gente é ruim de acreditar que vai alimentar 5.000 homens. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? A gente precisa ser espiritual. Deus mandou dizer: vem um tempo de recompensa, mas você vai ter que ser muito mais que social, você vai ter que ser sobrenatural. Diga glória a Deus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a Bíblia diz que tinha muita gente lá chorando,
Isso é ser social. Porque a Bíblia diz: chorai com os... Poxa, morreu fulano, vamos lá no velório, vamos lá chorar. Aí Jesus chega e diz: gente, não precisa chorar, porque a menina não está morta, ela só dorme. Aí deram risada. Aí Jesus falou: vão embora daqui, porque vocês é bom com o social, mas é ruim com o espiritual, é ruim com o sobrenatural. E a menina voltou à vida. Está entendendo? Estou dizendo para você. Não se trata mais, irmão, de entregar os 5 pães e 2 peixinhos, mas de acreditar que Ele vai alimentar 5.000 homens, 5.000 pessoas. O que Deus está mandando dizer é para você começar a tomar atitudes, crendo no sobrenatural. Eu vou entregar 5 pães e 2 peixinhos, mas isso vai me render 12 cestos cheios. Amém? Eu vou entrar de joelhos, eu vou fazer uma oração, e isso vai mover o sobrenatural, isso vai fazer acontecer o inimaginável, o inexplicável. E aí, depois que você viveu isso inexplicável, não queira explicar para alguém. Quando você viveu o inimaginável, não queira explicar para alguém. Amém? Irmão, eu tive um homem na igreja de Piquerubi, só não me recordo o nome deles. Faz tempo, isso deve ter uns 9 anos atrás. E esse homem, era ele, uma mulher e uma criança. Eles andavam 5 quilômetros de a pé do sítio onde moravam para ir aos cultos. Quando eu descobri, eu falei: poxa, eu vou buscar e levar vocês então. E aí eu comecei a fazer, e era longe para dedéu, irmão. Estradinha de terra, acho que o Eduardo sabe bem o que é isso, né? Estradinha de terra, a menininha pequenininha, às vezes ia aqui no pescoço do pai. E aí ele era cortador de cana, e ele teve uma lesão no braço, e ficou encostado anos no INSS, e de repente cortaram o benefício dele, e ele disse para mim assim: pastor, eu não tenho nada em casa para dar para meus filhos. Eu falei: irmão, você consegue fazer um culto lá? Faz um culto lá, chama o povo que trabalha na roça, os vizinhos, que eu vou lá fazer um culto. Não, pastor, deixa comigo. Mas o que isso vai mudar? E a minha situação? Falei: marca o culto lá, que nós vamos lá. Aí fui, irmão. Ele juntou tanta gente, que acho que tinha umas 50 pessoas num terreiro lá, mais do que dava na igreja. E aí a gente fez o culto. Terminou o culto, fui embora para casa, eles ficaram lá. E na semana seguinte, ele disse assim para mim: pastor, eu tinha uma dívida no banco de 30 mil reais. Me deu um negócio na cabeça. Eu falei: eu vou lá no banco ver se eu negocio essa dívida, mesmo sem ter com que pagar. Fui lá, cheguei lá, procurei a gerente, falei: olha, eu queria negociar uma dívida que eu tenho aí. Ah, pois não, vem cá. Pegou meus dados, bateu lá, consultou, falou: mas não tem dívida aqui. Ele falou: não tem, eu recebi cobranças até semana passada. Ele falou: não tem dívida. Pelo contrário, tem um saldo aqui de 2.000 e poucos reais. Mano, não dá para eu fazer você crer, mas ele viveu o sobrenatural. Como pensar que aquele culto que ele ia fazer lá com o povo da roça, os vizinhos, ia gerar algo na vida dele? Irmão, se alguém derrama um perfume na cabeça de Jesus, Jesus está dizendo: eu não vou deixar sem recompensa. Você acha que se você pegar uma vassoura na igreja, irmão, Deus vai deixar de olhar para você? Você acha que se você entregar 5 pães e 2 peixinhos, Deus vai deixar de olhar para você? Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu preciso ter a atitude, mas crendo no sobrenatural. Irmão, eu não sei como, e eu não estou aqui para inspirar você a começar a orar: Deus, minha dívida vai desaparecer. Não, Jesus falou: dê a César o que é de César.
Mas aquele homem estava sendo injustiçado. Você olhava para o braço dele era torto, da lesão que ele teve. Ele não conseguia segurar mais um facão na mão, de tanto o impacto de cortar cana. Ele não tinha com que sustentar a sua família, mas ainda assim permanecia fiel, servindo, andando com Deus. Quando pediu para que ele fizesse a obra de Deus, irmão, ele tinha todos os sinais que o desmotivasse. Pastor, como é que eu vou chamar as pessoas para falar de Deus? Olha a minha vida, olha a minha situação, olha o meu estado. Ele tinha tudo, irmão, que seria motivo para ele dizer: pastor, pede para outra pessoa, eu não estou nos melhores dias da minha vida. Mas ele se prontificou: pode deixar, pastor, eu junto as pessoas, vamos lá pregar para elas. Deus está vendo e não vai deixar sem recompensa. O problema é que as nossas intenções não se transformam em obras, e aí as recompensas nunca vêm. Recado de Deus para você: seja o primeiro e até o único, se for preciso. Amém? E não basta ser apenas social, está na hora de ser sobrenatural, irmão, de acreditar em coisas que não se pode explicar. Só assim você vai vivê-las. Diga glória a Deus. Comece a orar. Se é do sol que você precisa, sol, é de você que eu preciso, então não vai chover. Se é da chuva que você precisa, Deus, manda a chuva, então vai chover. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, fez esse tipo de oração e funcionou. Precisamos ser sobrenaturais. Diga graças a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus.